Então, eu vou te falar, Tony Ramos ia destruir você na vida real, mas no filme ele peida. Mas na vida real, tenho certeza que ele ia quebrar você igual um graveto. Tony wins. Fatality. Então, tô cantando um pouco de samba. Certo? Que é a nossa música do Brasil, não é mesmo, galera? Bem-vindos ao Chapado. Hoje é o dia de Se Eu Fosse Michê, se eu fosse escrotê, se eu fosse clichê, se eu fosse copier, se eu fosse brasileiro, se eu fosse globê, não é mesmo? Se eu fosse. E se eu fosse você? Talvez eu rime tudo com se eu fosse você. Consegue ver aí na TV? Se eu fosse você, então senta aí e vamos ver. Mas deixa eu só falar uma coisa, sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu só vestiria Insider. E no mês do consumidor, que tal você agir com inteligência em cada escolha? A Insider é uma marca de roupas inteligentes, super versáteis, que você pode usar em qualquer ocasião. As tech-shirts da Insider desamassam no corpo, então você não vai ter que ficar perdendo seu tempo, não é mesmo? Passando roupa. Além disso, elas são super confortáveis e combinam com qualquer estilo. Então aproveita o mês do consumidor, enche o seu carrinho, certo? E usa o meu cupom BENTO, que em combinação, certo, com o desconto do site, você pode chegar até 35% de desconto na sua compra final. Então vai lá e aproveita. E fica ligado, porque a Insider vai ter um desconto diferente a cada dia do mês. E isso é exatamente o que eu faria se eu fosse você. E olha que eu nem sou você, e eu faria. Então só cabe a você fazer. Se você sou eu, e eu faria, então por que você já não tá fazendo? Se você sou eu, se a gente é você. Bem-vindos ao Chapado. Bem-vindos, certo? Canal que mais cresce, não é mesmo? Que não quer se meter em confusão. Só na confusão do bem, certo? Então é pra você que segue esse canal, acompanha nossas críticas, obrigado. Tudo é por vocês. E hoje eu tomei mais um tiro na cara por vocês, não é mesmo? Se eu fosse tomar um tiro, ia ser assistindo esse filme, não é mesmo? Que é quase um tiro no cérebro, não é mesmo? Então vamos lá ver Se Eu Fosse Você. Tá. Mais um sucesso de bilheteria, né? Da época quando as pessoas eram insanas, pagavam pra ver isso no cinema, não é mesmo? Globo Lixo apresenta mais um plágio, será? Copiado, não é mesmo? De todos os outros filmes americanos já feitos no mundo. Então, galera, bem-vindos aos anos 2000, exatamente há 3 anos atrás, mais ou menos, quando a Globo, né, fazia todos os filmes que existiam no cinema, certo? Praticamente como é hoje em dia, não é mesmo? E pegava todas as suas pratas da casa que funcionavam no Projaquistão, não é mesmo? E testavam elas no cinema. E não podia ser diferente, não é mesmo? Com o nosso urso amigo peludo, Tony Ramos, e a mãe do Fiuk. Eu não sei o nome dela, desculpa. Eu só sei que ela é a mãe do Fiuk, galera. Me perdoem. Uma coisa só que eu tenho certeza sobre essa atriz. Ela é mãe do Fiuk. Só isso, desculpa. E que também ela nunca pode opinar. Não sou capaz de opinar. Que ela não pode opinar sobre o que eu acabei de falar, que ela é mãe do Fiuk. Então o filme começa, né, mesmo com a narração totalmente desconectada do resto do filme, não é mesmo? Sobre o alinhamento dos planetas ou qualquer besteira dessa, não é mesmo? E adivinha só, não é mesmo? Tony Ramos, de pelos sobre o corpo inteiro, é casado com a mãe do Fiuk. E a gente vê eles acordando numa típica casa, não é mesmo, de classe média brasileira da novela do Manuel Carlos. Na verdade, galera, é uma dessas típicas mansões do Rio de Janeiro, certo? Em algum condomínio fechado, tem sua própria bolha de segurança falsa. Provavelmente eles moram na Barra da Tijuca, não é mesmo? Certo? Que é um bairro do Rio de Janeiro que também é um spa para celebridades falidas da Rede Globo com cara plastificada. Onde vivem em sua maioria clones, na mesma da Jade Picon e do Romário, aquele jogador, certo? Sem a mínima noção do que acontece ao redor deles no mundo, fora do Rio de Janeiro. E se a Globo tem alguma audiência, galera, é por causa do Rio de Janeiro. Culpem eles, hein? Que lá eles ainda assistem novela. Vamos rir todos deles. E o Tony Ramos e a Glória Pires são a típica família, não é mesmo? Margarina, que todo mundo odeia hoje em dia. Explorando a sua empregada doméstica e dizendo que ela é parte da família também, depois mandando ela se equilibrar fora da janela do 10º andar para limpar o vidro do lado de fora. Você é da família também, Clotilde. Você já limpou o vidro do lado de fora? Agora me respeite, dentro de 2 dias eu serei um senhor de 50 anos. E aí a Glória Pires, não é mesmo? Tá indo pro trabalho, levando o seu filho
filho, o jovem Fiuk, também pro colégio. E aí eles estão conversando que talvez ele estude na Europa esse ano. Boa, Fiuk! E aí é mostrado um pouco da rotina de Glória, enquanto Tony, a gente vê, não é mesmo, interpreta o próprio Pleiba Kuzalit de escritório, que mora na Barra, certo? Ganhou dinheiro e dá cavalo de pau na rua, não é mesmo? E usa aquele fone único. Lembra dessa época que as pessoas usavam aquele único fone no ouvido? Eram as piores pessoas da Terra. E ele trabalha nesse escritório, certo, de marketing publicitário, um dos chefes ou donos de lá, nesses escritórios que eu considero os ambientes mais insuportáveis de trabalho do mundo, não é mesmo? E metade desses escritórios entra em falência em 2 anos de existência. E aí vemos, certo, o nosso Mufasa brasileiro, galera, Thiago Lacerda, ele também trabalha nesse escritório, é sócio de Tony, não é mesmo? Natsumvenya, Sinaganamanawi, Simbabu, Simbalawe. Sabe por quê? Porra, o Thiago Lacerda tem uma cara gigante, não é mesmo? De leão, certo? Dizem que na maquiagem, certo? Para as maquiadoras passarem pó na cara dele, demora tipo 3, 4 horas. Porque é gigante, não é mesmo? Vai uma começando por aqui. Você já viu? Você acha que eu tô mentindo? Era gigante, uma caraça. Exatamente como é essa placa. Imagina um nariz aqui. Isso, tipo, tamanho real. E aí a gente é pedido, não é mesmo? Nós da plateia, pra ter a maior suspensão da realidade possível, tendo que comprar aí que Ari Fontoura é um padre, comandando, certo, o colégio onde estudam as filhas da Glória Pires. Nosso queridinho das redes sociais atual, não é mesmo? Grande mestre, Ari. Quem foi que determinou que esse aqui não pode? Porque parece que vai ter uma apresentação do coral da escola, não é mesmo? E ele é o padre residente do colégio. E galera, nesse filme a gente tem toda a patota global desfilando em peso. Tony aí tem uma reunião com o nosso querido Denis Caralho, não é mesmo? Diretor da Globo, certo? Hassum, nosso jovem Hassum, não é mesmo? E alguns figurantes sobre uma nova campanha publicitária aí que eles estão fazendo. E a secretária de Tony, nada mais, nada menos que Danielle Vinitz, não é mesmo? Sendo sexualizada e objetificada. Esse é aquele velho humor, galera, eu tô tentando me equiparar ao filme, né mesmo? Machista e datado, né, certo? Que deixa muitas saudades. Olha, eu já percebi que esse vai ser um daqueles filmes que você vai ter que ouvir um monte de criança cantando o tempo inteiro, não é mesmo? Certo? Que é a coisa mais tenebrosa do mundo. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Igual aquele programa The Voice Kids. Não, pra mim é não. Eu nem preciso ver a seu filho cantar. Pra mim é não. Ah, é virar a cadeira pra aceitar? Então, desculpa. É não. Não. Pode chamar um adulto pra cantar? Todos esses programas têm que ter uma versão infantil, não é mesmo? Como se criança soubesse fazer alguma coisa. É pra elas crescerem e depois irem no programa. Eu fecharia todos como trabalho infantil. Governo, STF, vão acordar? De férias com ex-Kids, o Aprendiz Kids, Masterchef Kids. Kids, graça. E aí parece que a empresa do Tony Ramos, não é mesmo? Tá em crise. Como eu previa e como eu disse no começo, todas entram em falência em 2 anos. E aí Thiago Lacerda quer mudar as coisas, não é mesmo? Mas Tony é resistente à mudança, eles brigam, enquanto ao mesmo tempo Glória ensaia o coral, não é mesmo? Das crianças cantoras da igreja maluca. Esse é o seu avô que morreu, Carol! Cara, e aqui eu tive um momento eureka no filme, não é mesmo? Quando eu percebo que Tony Ramos é o Dustin Hoffman brasileiro, não é mesmo? Ele não parece igual o Dustin Hoffman, só que um pouco mais gordinho nesse filme. Ele parece fisicamente igual ao Dustin Hoffman, ele atua igual ao Dustin Hoffman, certo? Ele tem a mesma energy, same energy. E aí, como todo rico, né mesmo, sem problema real na vida faz, certo? Nossa querida Ruth e Raquel, ao mesmo tempo, tem que se tratar do seu TDAH, sua ansiedade, em algum Dr. Sigmund Freud. E pior que psiquiatra real, só o desse filme mesmo, com sotaque argentino. Você tem que lutar pelo teu espaço. E precisa ser agressiva nessa luta. Volta pra sua terra, irmão. Sai daqui. E aí nosso Rei Leão, não é mesmo, da vida real, o inescrupuloso, mais boa praça, Thiago Lacerda, não é mesmo? Quer vender a empresa idiota deles, mas Tony Ramos não quer. E aí Thiago versus Tony, round 1. Então, eu vou te falar, Tony Ramos ia destruir você na vida real, Thiago Lacerda. Mas no filme ele peida. Mas na vida real tenho certeza que ele ia quebrar você igual um graveto. Tony wins. Fatality. A menos que você usasse a sua cara gigante pra bater nele. Aí você ia ganhar. Ou usasse o truque do Bruce Lee, não é mesmo? De arrancar os pelos do Tony.
E aí vemos também a nossa querida Glória Menezes, galera, saudosa, certo? Mãe do Fiuk. E eu já contracenei ao lado do marido da Glória Menezes, certo? O nosso Qui-Gon Tarcísio Meira Jin, não é mesmo? Jedi da dramaturgia. Eu falei isso pra ele uma vez, não é mesmo? E ele tava dormindo e falou... Falei meio isso. Não tinha Qui-Gon, eu acho, na época, sei lá. E ela, nossa Glória Menezes, interpreta uma mulher super sóbria e bem realista, na minha opinião, nesse filme. Ah, não me diga que você tá com pena. A única coisa que o Cláudio pode te oferecer é o dinheiro dele. E Tony parece, não é mesmo, no filme, tá seguindo o script completo da crise dos 40 anos, não é mesmo? Ele finge que faz jiu-jitsu, igual o nosso querido Renzo, diretor do canal. Em outras palavras, não é mesmo? Glória e Tony são um típico casal americano, se passando por um casal brazuca estranho. Os dois têm que ir, certo, para alguma dessas premiações idiotas da empresa dele, né? Falidas, tipo troféu imprensa. Tinha que acabar todas essas premiações, né mesmo? Pior quando é uma premiação interna da empresa. E eles chamam um humorista para apresentar a premiação da Companhia Elétrica de Cabos Milky Way. Ninguém liga, é ridículo e é chato. Só que parece que Tony perde todos os prêmios nessa premiação, não é mesmo? Igual a nossa querida Fernanda Torres no Oscar. And the Oscar goes to Mikey Madison. Meus pêsames. E aí depois dessa fail, o casal briga, claro, não é mesmo? Tony joga na cara de Glória que ela é inútil e eventualmente vai se separar dele, não é mesmo? E levar metade de tudo. Se eu fosse divorciado, eu perderia metade de tudo. Vai ser o 2, talvez. Se eu fosse divórcio, esse casal não vai durar nada. E os dois se odeiam, Tony e Glória, não é mesmo? Igual qualquer casamento saudável. E aí, logo antes deles dormirem, não é mesmo? Os dois estão brigando e eles falam ao mesmo tempo. Se eu fosse você... Não acontece nada, na verdade, vão dormir. Mas parece que pela lógica do filme, não é mesmo? Quando eles falam isso ao mesmo tempo, Candyman aparece e mata os dois. Não, isso é o que eu queria que acontecesse. Eles só trocam de corpo mesmo. E aí a confusão vai começar, galera. Porque parece, não é mesmo, de acordo com o filme, que toda essa baboseira de alinhamento dos astros, Marte retrógrado, não é mesmo? Funciona! É verdade, caramba! Vou fazer meu mapa astral hoje. Quer dizer, não, porque eu não sou um completo idiota. Isso não serve pra nada. Seu mapa astral. Várias namoradas minhas, vamos fazer o seu mapa astral? Aí eu falo, isso serve pra gente ver o futuro? Não. O passado? Não. Serve pra só saber. Mas, como você é? Então é nada. Não serve pra nada. Por que só não fala isso? Não serve pra nada. O meu ascendente é Lua em Júpiter? Bela merda. Cadê o dinheiro nisso? E aí, galera, a gente vai ter acesso, não é mesmo? A partir desse momento, a coisa mais perturbadora do mundo, que é Tony Ramos fingindo ser uma mulher. Glória vira Tony... E Tony vira Glória, perfeito. Mas os dois já atuam bem até fazendo isso, essa troca de corpo, né? Eu achei honesto até. Engraçadinho em alguns momentos. Mas o que é mal feito é que eles ficam totalmente desesperados quando isso acontece sem saber o que fazer. Ao invés, não é mesmo, galera? Por favor, né? De transarem imediatamente. Que seria uma total viagem, não é mesmo? Imagina, você transar com você mesmo. Você vai estar transando com você mesmo, que é o meu maior sonho. E aí, galera, a gente vai ter um festival, putz, de todas aquelas piadas clássicas, galera, certo? E ele tem que andar de salto alto, que é difícil. Nenhum homem sabe. É difícil pra homens. Humor. Ele, sendo ela, devia cair se esborrachando nessa escada agora, não é mesmo? Isso sim seria comédia, certo? Qualquer filme do Adam Sandler, ele cairia da escada rolando, não é mesmo? Destruiria tudo, entraria um bode, daria um soco na cara da tia. Aqui não tem nada disso, né? Nunca tem nada físico nessas comédias nacionais. Humor de alguém cair, levar uma chave de fenda na cara e logo depois levantar, nunca tem. E os dois, na mesma, ao invés de pararem tudo imediatamente que eles estão fazendo e irem resolver esse problema logo de cara, né mesmo? Não, eles resolvem meio que tentar seguir a vida normal. E a filha dele já começa a perceber que algo tá muito errado, certo? Quando ela percebe que a mulher vai dirigir o carro. Você vai deixar a mamãe dirigir? E os dois começam, né mesmo, a trocar farpas no carro, certo? Em vez de resolver a qualquer custo esse problema bizarro que eles estão enfrentando? Não! Eles seguem suas respectivas rotinas, né? Mesmo trocados igual completos psicopatas. E no carro, não é mesmo? Tony já começa a se comportar igual uma verdadeira mulher mesmo, dirigindo super mal o carro. E aí eles vão no psiquiatra, não é mesmo? Eles tentam explicar pro Freud argentino lá o que aconteceu com eles, não é mesmo?
Mas é óbvio que o psiquiatra não acredita, não é mesmo? Eles nunca acreditam. E aí depois eles querem cobrar por mais sessões pra resolver o problema deles dois. Adivinha só o que tem que fazer? Muitas sessões de terapia. É a solução dele no filme. Talvez anos de terapia. Nós precisaremos dar mais atenção a este assunto. Na minha opinião, eles tinham que ir naquele Dr. Fritz. Tu lembra desse? Que incorporavam alemão, falando em português, com sotaque alemão, e tiravam edema nojento de dentro, fazia operação, ia tirando. Fritz, você conseguiu de novo. Eu tô curado. E enfiavam agulha no olho da pessoa, já viu? Tô curado, Fritz. E aí o Tony, não é mesmo? Que é Glória, na verdade, eles têm que ir numa reunião de trabalho, não é mesmo? Seria muito mais fácil a própria Glória, que é o Tony, ir na reunião, não é mesmo? Inventar alguma besteira, certo? Mas ela ia saber tudo. E essa empresa do Tony Ramos tá falindo porque é super burra. Ele tenta vender simplesmente uma campanha ultra machista, assim como todas as campanhas publicitárias dos anos 2000, pra uma cliente que é ultra feminazi. Hello? E Glória, que agora é Tony, não é mesmo, certo? Vai cuidar do The Voice evangélico. E aí Tony e Glória, não é mesmo, no coral, acaba dando o comando errado, certo? E aí todas as crianças que antes cantavam bem, cantam mal de uma hora pra outra, não é mesmo? E toda essa parte do coral é chupada daquele filme Mudança de Hábito. Happy day, oh, happy day. Mas pra mim, na minha experiência, todas as crianças cantam mal, não é mesmo? E quem gosta de ver criança cantando é psicopata, na minha opinião. E aí Tony, certo, que é a Glória, certo, agora tem só mais uns dias pra bolar uma nova campanha. O Thiago Lacerda, Mufasa Lacerda, vai vender a empresa. E as piadas boomers não param, galera. Quando Tony, que é Glória, tem que mijar com um pau de homem. Caralho, cara. Cara, vai ser difícil, hein? Humor daquela época, né? Hoje não tem a mínima graça. E galera, por que ela simplesmente não mija sentada? Seria muito mais fácil. Aliás, como todos os homens hoje em dia fazem, não é mesmo? Eu tô fazendo isso agora. E eu nem tô numa privada. E aí, galera, pra curar o problema deles, eles finalmente resolvem, certo? Uma das soluções mais desesperadas que eles podem ter, não é mesmo? Que é visitar a ex-mulher do Ciro Gomes, que é uma médica, talvez possa destrocar eles de corpo através da medicina. Quer dizer, isso ela consegue fazer, mas fazer o marido vencer a eleição, não, né? Mas eu confio nela. Porque eu acho que alguém que conseguiu realmente transar com Ciro Gomes consegue fazer qualquer coisa, né? E aí, pra provar, né mesmo, pra amiga que Tony, na verdade, é Glória no corpo de Tony, certo? Ela resolve cantar uma música pra Patrícia Pilar. Horrível. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. E vemos o ator Tony Ramos cantando e dançando super bem, uma coreografia super complexa, não é mesmo? E aí, depois dos exames médicos todos, não é mesmo? Os dois descobrem que, pela ressonância magnética, não é mesmo? Essas coisas, que os dois têm uma cenoura enfiada dentro do cérebro deles. Ah, não, isso só foi um boato que o diretor inventou, não é mesmo? E a cenoura não tava bem no cérebro. E era outro ator. Alguém lembra dessa história? Sabe qual é a história da cenoura, cara? Certo, o diretor desse filme parece, em 1977, inventou uma história, certo? Que o ator Mário Gomes tinha enfiado uma cenoura na bunda e foi pro hospital e isso acabou com a carreira dele, não é mesmo? E não sou eu que falei, não. Foi Mário que falou. Eu só falei porque ele falou. Mário Gomes, o ator Mário Gomes dá entrada na maternidade, Fernando de Magalhães, entalado com uma cenoura, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, galera, depois de todos esses exames médicos, não é mesmo? A solução de Patrícia Pilar é simplesmente mandar eles transarem em algum motel. Aproveita que teu marido tá com aquele corpão e leva ele pro motel agora mesmo. Quando eles chegam em casa, na mesma filha deles, certo? Tá se pegando com um jovem Gregório do Vivier, não é mesmo? E óbvio que isso deixaria qualquer pai puto. Tony que é Glória, não é mesmo? Não, Glória que é Tony. E aí... Peraí. E aí Glória, não é mesmo? Que é Tony, certo? Tem a chance de fazer o que todo homem queria fazer. Que é botar a sogra chata no lugar dela, não é mesmo, galera? Esse é o humor, eu tô tentando me comparar com o humor do filme. Certo. Mal educada é você, que só faz grosserias com meu marido. Eu, na verdade, amo todas as minhas sogras, né? Um novo reality, botando pra fuder com a sogra, não é mesmo? E aí os dois, não é mesmo? Esse casal bizarro aí, tem uma festa. E nessa festa a gente conta, não é mesmo? Com Hassum, Thiago Lacerda, tentando fazer humor.
contando piadas. Mas eles falham miseravelmente, igual na vida real. Então, o sujeito, ele tava ali, né? Também nessa festa mesmo, Tony, que na verdade a Glória fica totalmente chocado, certo? Ao presenciar um machismo chapa branca, né mesmo, da Globo, numa rodinha de homens. E aí, do nada, na festa, né mesmo, o Tony Ramos, que é a Glória Pires, decide nadar na piscina, fazendo uma espécie de cosplay doente da Pequena Sereia peluda. Todos na festa estranham, não é mesmo? Essa bizarrice do caralho. E aí chega uma hora, não é mesmo, que eles tentam aí transar, certo? Pra realizar o sonho de qualquer pessoa no mundo, como eu já falei, não é mesmo? Transar com você mesmo, no corpo de outra pessoa, não é mesmo? Imagina você ter que transar com você mesmo, chupar o seu próprio... Nem é falado isso no filme. Como que ia ser, não é mesmo? Imagina você ter que pagar um xerequete em você mesmo. Ia ser estranho. E aí os dois ainda têm que lidar um pouco, não é mesmo? Seguir a rotina, lidar. Um tem que lidar com o trabalho do outro, não é mesmo? Um pouco, da melhor forma possível. Até passando dicas um pro outro, usando o pior celular do mundo. Flip, velho, daqueles, não é mesmo? Mas aí o Tony, que é a Glória, resolve dar uma assediada na Danielle Vinitz, não é mesmo? Pra descobrir se ela tá tendo um caso com o marido dela e tal. E parabéns, Vinitz. Nesse filme, você está lindíssima, não é mesmo? Só um adendo, que todos sabem que eu sou simp. I'm a simp, I'm a player. Mas tá lindo, hein? E, pô, e tem coisa mais mentirosa que esse momento do filme, não é mesmo? Quando Glória, que a Tony Ramos tem que usar um mod, lembra do velho mod? Que ela fica menstruada, quando claramente ela já está na menopausa, não é mesmo? Eu tenho certeza. E ainda mesmo o Tony, que a Glória fica passando as instruções pra ela de como botar o OB na frente de toda a equipe de funcionário, por algum motivo, pra constranger. E você... Entendeu? Coloca. E aí, como último recurso, né mesmo, pra tentar aí destransformar, cada um voltar pro seu próprio corpo, eles visitam o nosso querido e saudoso Jorge Fernando, certo? Um guru espiritual aqui nesse filme, meio conspiracionista de direita esquerdalha. Não deu pra entender que personagem é esse. E aí ele apresenta a solução pros dois trocarem de corpo, galera. Segurar duas Starlink apontando pro céu e desafiar a supremacia brasileira, apoiando aí Elon Musk. E aí finalmente chegou a hora, né mesmo, que Glória Pires, presa no corpo do Tony, tem que apresentar a apresentação final, certo, da campanha machista de Tony. E já naquela época ele dá um discurso aí super progressista, né mesmo? Engana todas as mulheres presentes que não conheciam ainda naquela época o termo esquerdomacho, ou como isso tudo funciona. Mas agora a gente sabe, não é mesmo? Mas parece que naquela época essa bosta toda funcionou, né mesmo? E eles ganham a campanha, yay! Mas mesmo assim, Thiago vende a empresa. Eu vendi a agência ontem à tarde. Ele tá pouco se fudendo. Igual quando ele deixou Scar matar Mufasa, o pai dele. Enquanto isso, ao mesmo tempo, também o Tony Ramos, que a Glória tem que fazer a apresentação do coral da igreja. Rápido, galera! Sabe, e ela, Tony, cria uma apresentação da cabeça dela lá, dele, ensaiando uma música completamente nova, certo? Com coreografia de dança super complexa e nada a ver com igreja. E é claro, não é mesmo, que isso só pode ser um completo sucesso. Yay, galera! E todo mundo adora essa merda. Que não tem nada a ver com igreja. E aí, antes do filme terminar um pouquinho, os dois, não é mesmo, resolvem cair na porrada, se espancar, não é mesmo? Tony e Glória, aplicando golpes de jiu-jitsu um no outro, não é mesmo? Violência. E violência gera sexo, como a gente sabe, não é mesmo? Certo? Eles acabam transando. E parece que isso, não é mesmo, é tão horrível, bizarro e nojento, os dois transando, que, bum! Quebra a maldição. Então, se eles tivessem feito isso desde o começo do filme, não é mesmo? Como eu falei, não teria filme nenhum. E aí, galera, no finalzinho parece que Thiago Lacerda vendeu a empresa, não é mesmo? Deles pra Glória, que sorte, que é a sogra. Então tá tudo ainda em família, yay. Mas na minha opinião, ele tava tentando sacanear ainda mais Tony Ramos, não é mesmo? Contratando a própria sogra pra ser dona da empresa. Humor boomer. Eu odeio minha sogra, eu odeio minha esposa. Certo. E a moral do filme, não é mesmo? Talvez seja... homens são escrotos e mulheres são meio sensíveis, certo? E sexo resolve tudo. Então aí, se eu fosse Michê, eu tava, certo, desde o começo. Se eu fosse sexuer... Esse filme, cara, eu vou te dizer, não é tão ruim. Deu pra dar uma risada na parte que ele tá mijando com pau no mictório. Foi engraçado essa parte, eu dei uma risada. E o clima do filme é mais bem dirigido que todas as porcarias que saem hoje em dia. O que aconteceu, galera? Tem que voltar ativo, hein, Daniel Filho? Se você já não tiver morrido, né? Não sei. Tomara que não. E não invente mais nenhum boato, hein? Certo? E galera, filme nota de 10, de 0 a 10, eu dou 2.
teve uma risada e não é totalmente podre, as atuações estão ok, está tudo ok, certo? Se eu fosse clichê, porcaria, mas bem feito até, né? Meio, certo? Não foi tão horrível quanto os que eu já tive que assistir aqui. E se você chegou até o final do vídeo, não é mesmo? Chegou a hora de você seguir, certo? Espalhar pra todo mundo que esse canal existe, certo? Eu quero dominar o mundo inteiro. Obrigado ao mais de 100 quinquilhões de trilhões inscritos. Queremos sempre mais, todos, sem distinção. E é isso. Se eu fosse você, galera. Se eu fosse você. Vamos todo mundo repetir? Se eu fosse você. E aí aparece Candyman.